Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto, uma série. A gente vai começar uma série aqui diferente para você, que eu tenho certeza que vai mudar muito a tua vida. E eu convidei uma pessoa muito especial, uma terapeuta muito especial, para a gente conversar aí sobre essa série, que é a Catiúcia. Olá, tudo bem? Oi, tudo. Muito feliz de estar aqui contigo, porque eu sei que a gente vai conseguir contribuir muito, né? Falar muito da questão desses temas que a gente está buscando, que daqui a pouco a Amanda vai abrir. E iniciando esse vídeo, então, com algo que tem muito significado pessoal. Acredito que para ambas. A gente vai conversar sobre saúde física e como que o autocontrole pode ajudar ou não, né? A falta do autocontrole pode piorar a tua saúde física de formas que talvez você não tenha percebido ainda. Hoje a gente vai conversar especialmente sobre estresse. Quem não tem, né, Kate? Quem não tem estresse? É verdade. E falando na questão do estresse, o estresse bom, esse estresse medido, comedido, menor, ele é muito importante, porque faz com que a gente saia da zona de conforto e se mova, né, para realizar, para conquistar. Mas ao mesmo tempo, este estresse que ele é excessivo vai tornar um monte de baguncinhas dentro do nosso organismo e que a gente precisa primeiro entender, saber, detectar na gente para conseguir corrigir. É isso aí. E antes de tudo, você que já conhece aqui o meu canal, já conhece os meus podcasts, Kate, eu trabalho da seguinte forma. A gente trabalha aqui com curtida por consignação. Já ouviu falar? Não, Aqui a gente trabalha assim, a gente trabalha com curtida por consignação. O que vai acontecer? Você que está assistindo o vídeo, você vai pegar e vai dar um joinha, você vai curtir. Daí você vai assistir o vídeo. Se no final do vídeo você falar, não aprendi nada, você pode tirar a tua curtida. Mas eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e essa curtida vai manter aqui. Então, já coloca aqui o dedinho, o joinha, já curte o vídeo, compartilha com pessoas que você sabe que são extremamente estressadas. Se for você, compartilha com você mesmo e vamos conversar bastante sobre estresse e como que isso funciona no nosso organismo e como a gente pode controlar isso no nosso dia a dia para não deixar a gente doente. isso aí. Eu gostei muito desse teu jeito aí de fazer, viu? Posso copiar? Com certeza, joinha e ó para ti também, pode usar com certeza, que Aí. funciona, funciona. Sabe que o aproveitamento que as pessoas têm é não pensar que vai ser mais um vídeo. E sim que vai aprender, vai conseguir perceber isso em si, né? E ao mesmo tempo conseguir colocar em prática, fazer isso por si para melhorar. Então, não vai ser um vídeo solto só para dizer o que vai acontecer e tal, mas que faz sentido escutar até o final. Exatamente. Até porque eu conheço a Kate já faz algum tempo e eu sei que ela passou por essas situações também. Eu sou uma prova viva do que o estresse causa no organismo. Eu era uma pessoa extremamente estressada. Eu já contei várias vezes em vários outros vídeos. Por exemplo, que eu tive úlcera nervosa. Eu tive úlcera por causa do estresse. Nossa. Eu fui diversas vezes parar no hospital do pronto-socorro, assim, que eu não conseguia nem ficar de pé de tanta dor que eu sentia no estômago. A gastrite nervosa, né? Fui deixando, fui deixando, fui deixando, até que virou uma úlcera, até que o médico chegou para mim e falou assim: Amanda, você tem duas opções. Se continuar assim, o caminho não vai ser bom, porque essa úlcera só vai aumentar e piorar e vai progredir provavelmente para um câncer. Ou você para, fia, alinha o que precisa alinhar, resolve o que precisa resolver, trabalha o estresse dentro de você e aí a úlcera vai embora. Eu fiz 6 meses de tratamento, e em questão de 3 meses, assim, eu nem lembro, mas acho que uns 3 meses, assim, a úlcera já não tinha mais. Porque eu fiz realmente tratamento cuidando principalmente do emocional. Ali que eu comecei a estudar autocontrole, por isso que eu sou tão fascinada em autocontrole, porque eu sou a prova viva do que o autocontrole pode beneficiar na vida das pessoas.
né? Eu já falei várias vezes aqui. Para você saber, eu vou dar um spoiler, Kátia, do que a gente vai conversar aqui. Falei aqui da úlcera que eu tive. Eu tinha problema de pele, gigantesca de pele. Minha pele era horrível, melhorou por causa do autocontrole. Que também tinha influência do estresse, do que eu estava passando. Eu não consegui emagrecer. Ou seja, meu físico, por causa do estresse, por causa da ansiedade, tudo que estava acontecendo do emocional também abalava. E eu ficava doente com frequência. Gripada, resfriada e outras coisas. Isso só um pouquinho, né? Só um pouquinho de coisa que eu tive por causa do estresse. Você já passou por situações assim também? Então, eu passei por N situações relacionadas a estresse, e uma delas que eu posso te dizer é: todas as vezes que eu saía de férias, ou quando eu saía, ou quando eu voltava das férias, eu adoecia. Sabe? Porque era um acúmulo de coisas para deixar pronto, e era um acúmulo de coisas quando a gente chega, porque os trabalhos que são esses trabalhos que a gente faz, que tem um cliente para atender naquela hora que tu passa ali num caixa, é mais fácil de ser feito por uma outra pessoa, porque ele precisa, é aquele momento, né? Aquela execução. Só que outros trabalhos que são rotineiros, que são de escritório, são coisas que vão ficando. Se a pessoa sai, vão sendo feitas aqueles que são os mais necessários, os outros eles ficam todos para a gente resolver quando chegar. E há um acúmulo. Então, eu já peguei 2 vezes rubéola, né? Uma vez não foi por conta disso, mas a segunda foi. Tive muitas dispepsias por conta disso, né? O meu intestino não reage bem. Com isso, eu tive colite, né? Porque baixou a minha imunidade, eu tive uma colite, claro que associado ao uso de um antibiótico forte, que lava todas as nossas bactérias. Eu tive então essa colite e depois disso, essa dispepsia e acabei não conseguindo mais absorver direito as vitaminas. Vitamina B12, ferro, com isso eu tive problemas de memória, tive muito cansaço, chegava às vezes de manhã, eu não tinha vontade de levantar, eu não tinha vontade de ir fazer o meu trabalho, por mais que eu gostava, mas a minha situação física não estava boa. Além de tudo isso, as noites em que eu não dormia, porque eu ficava preocupada com situações que eu precisava resolver no dia seguinte, com desenrolares assim que estavam bem enrolados, era aquele novelo e que não dependia só de mim, né? Então foi uma série de problemas e a gente pensa muito na nossa condição física, na nossa saúde, na nossa disposição, no momento. Tu não pensa futuramente. Só que o que acontece é o acúmulo ao longo do tempo que vai projetando um futuro que a gente não quer. Né? Muito se fala quando a gente faz as mudanças, a partir daquele momento tu está projetando um futuro melhor para a tua saúde, enfim, qualquer coisa, né, que a gente faça essas mudanças significativas. E eu passei, então, por uma série de situações, e óbvio que na minha adolescência, por situações familiares, em que eu tive descargas de, de hormônios dentro do meu organismo, né, em situações de extremo medo, de pavor, eu já comecei tendo essas dispepsias, né, e toda vez eu tinha dor de barriga. Toda vez que acontecia algo muito forte em termos emocionais, né, medo, pavor, eu tinha a dor de barriga. Então, talvez desde aí eu comecei já não absorvendo direito os nutrientes. E quando eu comecei a equilibrar as minhas emoções, eu comecei a absorver. Olha que coisa, né, incrível. Além de tudo isso, eu passei por um processo de compulsão alimentar na minha adolescência, também motivado por esse desequilíbrio emocional, e logo em seguida uma anorexia.
Então, tem muita história aí. Óbvio que a gente não vai ficar só nas histórias, a gente precisa colocar do que realmente é o nosso tema hoje, mas eu acho importante para que as pessoas entendam o quanto implica o não termos o equilíbrio emocional. Exatamente. E duas coisas bem importantes para frisar que você falou, Kati. Não sei se você que está assistindo aí percebeu isso, mas o estresse ele gera no nosso organismo. Eu costumo dizer assim que não é uma bola de neve, é uma avalanche. É uma coisa que leva a outra, 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 e cada vez maior. Então é como se aquilo fosse. Começou pequenininho, né? Às vezes começa com uma dorzinha de cabeça, no meu caso, né? Pessoalmente falando. Começou com uma aziazinha, aí outro dia tava uma dorzinha de estômago, tomava um remedinho, passava. Aí no outro dia eu tinha que dobrar a dose do remédio porque a dor não passava mais. Aí no outro dia ia aumentando, no outro dia ia aumentando, no outro dia ia aumentando. Aí o que causa, como a Kate falou? Baixa absorção de vitaminas, que baixa mais a imunidade. Você não dorme direito, e quando não dorme direito, o cérebro simplesmente não funciona direito, e aí começa a desregular um monte de outras coisas dentro do teu organismo que você nem faz ideia que é só uma consequência do estresse que você está se deixando passar. Hoje eu uso essa palavra, né? Não é que a gente passou por um estresse, a gente se deixou levar por aquele estresse até hoje. Talvez você passou por algum estresse aí no passado ou em algum dia e você continua deixando que ele domine a tua vida, baixando a tua imunidade, atrapalhando o teu sono e piorando ainda mais a tua saúde. Então, a questão assim do autocontrole, do cuidado emocional, de você entender de onde vem realmente esse estresse ali dentro e trabalhar nisso, não é algo só porque é moda falar de estresse. Isso é uma coisa que precisa ser falado. Todo mundo fala sobre estresse, né? Todo mundo fala sobre todo burnout, estresse, aquela coisa toda. Parece que virou commodity falar disso. Só que esse commodity é o que está te levando a ter doenças que talvez você nem saiba, que é por causa do estresse. Então é preciso você entender de onde é que vem, o que causa no teu organismo, e aí trabalhar ponto a ponto disso para que você consiga, digamos assim, eliminar você não vai eliminar, porque o estresse faz parte da vida. Faz parte. Mas você vai conseguir controlar isso dentro de você. Vou puxar o gancho de algo que tu falou e que é muito importante, né? Você falou de tomei um remedinho, depois eu tive que ir aumentando a dose, e na verdade depois já nem deu mais o mesmo resultado, porque não fazia mais efeito. Exato. O quanto o remédio, sim, ele é muito importante. Nenhum tratamento de mudança de pensamento, psicológico, o que for, vai ser feito com o sono desregulado. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem, né, em termos clínicos, os profissionais clínicos é dar um remédio para regular o sono, para depois fazer as modificações que precisam ser feitas a nível psicológico e padrões de comportamento. E eu vou te dizer o seguinte, a gente consegue dormir sem o remédio. Quantas pessoas hoje conseguem dormir sem remédio? Eu vejo o crescente esse aumento do uso do remédio para dormir, né? E a qualidade do sono interfere muito no nosso processo de estresse ou de desestresse, né? E o remédio, ele é paliativo. Ele não vai resolver tudo, ele vai resolver parte. E quando ele resolve essa parte, aí entra a gente se conhecer, fazer as mudanças que são necessárias, né, a nível mental, a nível emocional, e o pensar diferente faz com que a gente se sinta diferente. Até mesmo a emoção vai fazer um pensamento. Então, eles estão totalmente ligados ali e ocasionando o processo comportamental. Ah, mas por que eu reajo assim? Aí é que vem as descobertas. Isso é bem importante. Quando você estava falando essa parte final aí, me veio muito na cabeça o quanto eu era reativa no passado, eu era muito reativa.
Por isso que eu era tão estressada. Eu era muito reativa. E essa última frase é muito importante repetir, que é, né? Por que eu reagi daquela forma? O que eu estava esperando diferente da maneira como aconteceu, por exemplo. E quando eu comecei a me questionar em relação a isso, até eu fiz um vídeo esses tempos justamente falando sobre isso, que eu percebi depois de terapia, depois de, né, autoconhecimento, autocuidado, autodesenvolvimento, que foi assim, mais ou menos assim, eu entendi por que eu gritava. Porque eu achava que ninguém me ouvia. Uhum. E aí eu tinha que gritar cada vez mais alto, para que as pessoas me vissem a minha dor. Vissem o quanto estava doendo dentro de mim, então eu gritava, porque eu queria ser vista. Olha só como é fundo, Posso né? perguntar algo? O que Pode, aconteceu lá na tua infância que te remete isso, essa ideia de que tu não era escutada? exatamente. É muito fundo o negócio. É muito fundo. E aí, quando eu entendi isso, tipo, o que que aconteceu? Como você falou, o que que aconteceu por trás dessa dor que eu queria que as pessoas vissem em mim? Aí eu peguei, eu resolvi essa dor principal que me fazia gritar. E aí hoje eu não preciso mais gritar, porque eu mesma me ouvi. Esse ponto é bem importante de eu falar aqui, que é o seguinte: a primeira pessoa que tem que te escutar é você. E eu não estava me escutando. Eu não estava escutando a minha criança, que estava gritando dentro de mim. E aí, quando eu escutei, fui lá, tratei ela, falei: não, ó, tá tudo bem, eu tô vendo, vamos resolver, já tô aqui, eu sou adulta responsável, resolvo para ti essa tua dor. Ela não grita mais. Então, o que acontece? Você precisa entender da onde que vem toda essa raiva que você tem dentro de você. Não é de agora, não é do chefe, não é do trabalho, não é do marido, não é do carro que te fechou ali na esquina. Não é. É muito mais fundo. E você precisa entender a origem real, tipo, a raiz você fala lá no fundo, lá, estava bem. Que é lá Aquilo no fundo que está a resposta. A hora que você resolver aquela dor ali, isso aí. você vai tratar o teu estresse aí que tá aí hoje também. Aquilo que está te condicionando desde aquela época até agora a reagir de uma forma, né? E o quanto é importante a gente buscar isso, porque ele está inconsciente. Na vida normal, automática, a gente acredita que ainda a gente tem a razão, né? E faz querer que os outros entendam que a gente tem a razão, né? Uhum. Então, o querer um controle que a gente, na verdade, não consegue ter, né? Exato. É incrível isso. Tu falas bastante em autocontrole e faz muito sentido, porque é autocontrole. É o que a gente controla, é o que o nosso braço alcança. Tem Exato. coisas que o nosso braço não alcança e a gente ainda quer ter controle sobre. Exato. E o quanto vai descarregando hormônios no nosso organismo que fazem com que a gente tenha reações de luta, de fuga ou inclusive de paralisia. Se a gente for pensar numa situação de um extremo medo nosso, como a gente reage, a gente vai entender. Óbvio que isso são situações, medos primitivos, né? E comportamentos primitivos. É assim desde que a humanidade se percebeu como homens. Mas tem muitos medos que eles são aprendidos, né, desde da nossa infância, e que foram fazendo com que a gente visse o mundo de uma forma ou mais contra a gente, ou mais a favor da gente, um mundo mais perigoso, um mundo mais tranquilo. Então, a origem disso, como tu falaste, não é agora, em situações que aconteceram agora, mas sim lá atrás na nossa infância. E o quanto é importante que a gente esteja consciente para que. E o sensor de saber se a gente conseguiu resolver isso ou não, é passar pelas mesmas situações e não sentir. Quando a gente não sente, resolveu. Esse Exato. é o sensorzinho ali que vai dizer: consegui resolver isso. Porque não me doeu mais e eu não reagi mais àquilo.
E essas situações de reação, vou te contar uma historinha, então, rapidinho, que aconteceu comigo. Eu trabalhando no escritório, já trabalhava há mais tempo, era responsável por compras, precisava fazer um sazonal interessante de volta às aulas. Se eu não tivesse uma das marcas lá, que era algo de escrita e colorir, que fazia sentido, o meu sazonal, para mim, não seria legal, sabe? E o menino de recebimento, ele estava recentemente, e ele me ligou, ele disse assim, estou tendo um problema com uma nota. E eu disse, ok, me passa essa nota, eu já vou ver, porque esse era o nosso processo. A gente facilitava algumas coisas, a não ser que eram erros muito grandes da empresa, porque aí a gente cobrava a diferença de preço, o que era estoque a maior, então, ou pedido, entrega maior do que o pedido, a gente fazia devolução, a gente ia resolvendo, né? Mas acabava recebendo, porque alguns fornecedores vinham para entregar, e se a gente não recebia, demorava uns 15 dias até que eles vinham de novo para entregar. E com isso, o que podia acontecer? Acabaria com o meu sazonal, na minha cabeça. E aí, eu, na ânsia de tentar controlar e fazer com que realmente as coisas acontecessem de acordo com como eu gostaria, para ter o resultado que eu estava almejando, eu falei para ele, não, tu não vai devolver. Sim, eu vou devolver, diz ele. Um menino que tinha começado há uns meses, querendo mandar. Não, peraí, tem coisa errada aí. E eu comecei a me irritar, porque eu dizia, não, mas a gente consegue resolver, porque é importante para mim. Então, nada disso fez com que ele mudasse de ideia. E ele dizia, não, eu vou devolver, porque eu vou devolver. Eu disse, ok, deixa que eu vou resolver aí embaixo. Que era mais embaixo o setor de recebimento, e a gente ficava num andar um pouquinho acima. Eu desliguei o telefone, com toda a calma do mundo, que não estava. Eu saí pela recepção, a recepcionista ficava aqui à direita, e eu fui andando. Tinha uma porta de vidro maravilhosa na minha frente. O que eu fiz? Eu descarreguei o meu emocional nessa porta de vidro. Óbvio e maravilhoso que isso não quebrou, mas deu um estouro que todo mundo escutou e veio ver e veio me pedir o que estava acontecendo. Porque, sabe aquele copo cheio que aquela última gotinha esparrama? Não adiantava, e depois eu pensando, eu ter dado a responsabilidade para esse menino que tinha recém começado. Estava tudo dentro de mim. Só que na hora, eu queria resolver o meu problema. E eu impus a minha força para que isso se resolvesse. Óbvio que até eu descer e chegar lá onde ele estava, eu já estava mais calmo, porque eu descarreguei a energia. Né? Mas se eu tivesse ainda ficado com essa energia, chegasse lá, tivesse brigado com ele, teria sido pior. Então, o quanto a gente precisa entender e agir de acordo com o que o nosso cérebro pensante racional pode nos ajudar. Não é mesmo, Amanda? Porque se a gente só usar a emoção como condicionador para fazer tudo na nossa vida, imagina o que vai dar. Imagina o que a gente vai ter, os problemas de relacionamento que a gente vai ter, os problemas dentro da empresa, as atividades mal feitas e tudo ocasionando este estresse, esse desgaste que vai te levar talvez até para o fundo do poço, não é mesmo? Verdade. É verdade. A gente precisa entender de onde é que vem e aprender a controlar isso, porque você vai acabar descarregando em pessoas que não tem nada a ver com a história. Então, não tem nada a ver com o Pacová, né? Tá completamente fora do contexto e vai se prejudicar totalmente, inteiramente. Só você. Só você Com se prejudica. certeza. E você prejudica os seus relacionamentos, você pode machucar as pessoas, emocionalmente as pessoas ao teu redor, você pode machucar até mesmo fisicamente, quando o estresse ultrapassa alguns limites, você pode até machucar fisicamente as pessoas, se machucar e machucar fisicamente as pessoas. Então, é preciso você entender, de novo, entender de onde é que vem, entender por que aquilo te irritou tanto, por que aquilo te tirou tanto do sério, o que você
Novamente, né, faço essa pergunta para você: o que eu queria que tivesse acontecido que não aconteceu? E aí você precisa entender assim, ó, estava nas minhas mãos mudar o resultado daquilo? Daí você pode me responder assim, em partes. Ok, a parte que você tinha controle sobre, você trabalha para resolver para as próximas não acontecer. Aquilo que você não tem controle sobre, solta, meu filho. Vai segurar para quê se você não tem controle sobre? Sabe? Eu lembrei agora de uma história sobre estresse, por exemplo, que isso aí é muito comum, as pessoas vão se identificar, que é a seguinte: quando você está dirigindo e a pessoa do lado fica te incomodando. Você está dirigindo, quem nunca, né? Está dirigindo e a pessoa, pare! Olha sinal! Freia! Acelera! Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quem nunca passou por isso ou nunca foi essa pessoa, né? Eu lembro que um dia eu tava tão de saco cheio, porque eu não tinha autocontrole, eu não sabia me controlar. Eu tava tão de saco cheio que eu falei assim, eu puxei o carro com tudo pro lado. Eu falei assim, quer dirigir? Então dirige. Peguei, levantei, e sabe, eu ia sair do carro. Falei, então dirige! Para de me encher o saco e dirige, então. Ai, daí a pessoa fala, não é isso. Então cala a boca e me deixa dirigir. Surtadaça, assim, né? Foi aquele pico de estresse. E aí, o que me deu depois? Dor de cabeça e dor de estômago. Por 2 motivos, né? Que eu queria ter um controle sobre uma situação que talvez eu não tinha, de a pessoa falar ou não falar, e por causa do estresse que gerou, né? Por causa de toda a liberação hormonal do cortisol, que a gente conhece muito bem, já ouviu muito bem falar sobre cortisol, né? Coitadinho, né? A gente precisa falar, vamos ter que fazer um vídeo só sobre cortisol, Kátia, porque as pessoas falam muito mal do cortisol, mas o cortisol ele é importante quando ele estiver na dose certa, ele é muito óbvio, importante. porque senão a gente não teria até a regulação do sono, ele é necessário. É importantíssimo, né? O Mas detalhe assim, é que a gente faz como é ele importante desregular. você nessas situações, você não estourar. Porque imagina, eu puxei o carro com tudo. Você acha que eu olhei para o lado? Você acha que eu olhei no retrovisor para ver se estava vindo carro, se tinha alguém, se tinha um cachorro, alguma coisa, uma criança? Não, porque no estresse, uma das coisas que o estresse faz na nossa mente, inclusive, vamos conversar quando a gente falar sobre cortisol, é nublar o neocórtex, é nublar o racional. Você não pensa. Você literalmente, fisiologicamente falando, você não pensa quando você está sob estresse. E aí, imagina, olha o tanto de perigo que isso gera ao nosso redor. Precisa, sim, controlar, respirar fundo, aprender técnicas, entender o porquê que lá na origem, né, lá na raiz, isso te machucou, tratar isso para que não cause problemas na tua vida, no teu físico hoje, no teu dia a dia. Com certeza. E quando a gente, então, vai acumulando, eu te digo que foram vários os fatores que fizeram que foi piorando, né? Ou foi pensamento, precisar atender às necessidades dos outros para ser aceita, o não cuidado comigo mesma, né? Não fazer uma atividade física, essas preocupações excessivas em relação à entrega do resultado, tudo foi colaborando. Fora, assim, problemas de relacionamento que eu tinha lá na minha adolescência, que ainda reverberavam, que não era a mesma situação, mas por algum traço de lembrança me vinha inconscientemente o mesmo sentimento e a mesma reação, né? Então foi acumulando tanto, que bateu no físico. E quando bate no físico, Amanda, para a gente corrigir isso, demora um pouquinho, né? E a gente precisa ter paciência. A gente acaba pensando que nada vai acontecer com a gente, que a gente não tem problema nenhum. Até me lembro de uma situação de uma menina que trabalhava com a gente no mesmo escritório, em que eu comecei a perceber que toda a cobrança que se fazia em relação ao trabalho dela, e muito do diretor para ela na hora
atacava a rinite. Era na hora. E aí, eu percebendo esse padrão de comportamento dela, eu comentei com a minha assistente, eu disse assim, olha, tu percebeu? E ela, não, mas agora tu falando, faz sentido. Até isso, sabe, o quanto a gente não pode falar e a gente tá com a garganta atacada com amidalite, ou a gente se irritou com alguma coisa e a gente entupiu os nossos fossas nasais, nossos seios nasais com secreções porque ele tá querendo limpar ali. Como assim? Então, são N situações que acontecem. A liberação do cortisol fazendo com que baixe a imunidade, trazendo problemas corriqueiros que, o que tinha de alergênico aqui que fez com que disparasse a minha rinite? Não era fator externo, era fator interno, porque estava convivendo no mesmo ambiente desde que entrou de manhã e a reação surtiu na metade da manhã. Explica. Tem questões ambientais, sim, que fazem com que a gente, então, tenha problemas de doença física, óbvio, mas o quanto é a gente estar bem para evitar com que isso aconteça, né? O que acho que o ensinamento mais valioso que eu tive nos últimos anos foi em relação a isso, que é o seguinte: quando você está bem, mentalmente falando, emocionalmente falando, a probabilidade de você contrair alguma doença é mínima. Por quê? Porque o teu sistema imunológico ele é forte o suficiente para combater doenças. Se ele não está forte o suficiente para combater doenças, é porque tem alguma coisa errada com o teu sistema. E aí você precisa começar a analisar o que está levando o teu sistema imunológico a cair. Por que a gente está batendo nessa tecla do estresse em relação ao sistema imunológico? Porque a primeira coisa que é desligada no nosso cérebro, uma das primeiras coisas que é desligada no nosso cérebro quando a gente está sob forte estresse, é o sistema imunológico. Por quê? Vamos explicar um pouquinho, né, Kátia? Explicar um pouquinho por que isso acontece. Isso O aí. nosso sistema funciona de que forma? Nosso cérebro, ele basicamente, ele trabalha naquele sistema sob estresse, ele trabalha no sistema de luta ou fuga. Eu costumo dizer assim, que a gente tá nessa era mega tecnológica, né? A gente tá aqui gravando um vídeo à distância, a Kátia lá no Rio Grande do Sul, eu aqui em Santa Catarina, distribuindo para um monte de gente esse vídeo, aquela coisa toda, tecnologia, maravilhoso, pois é. Mas isso são algumas dezenas de anos. Dezenas de anos. O nosso cérebro, ele evoluiu durante milhões de anos. A gente vem de uma evolução que o nosso cérebro, ele vivia na mata, né, gente? Ele vivia em perigo, ele precisava sobreviver. Nosso cérebro ele precisava sobreviver, ele precisava coletar, coletar, né, as frutinhas, colher as frutinhas, caçar, aquela coisa toda, assim. O nosso cérebro, instintivamente, ele ainda tem isso gravado. Ainda é muito cedo para a gente dizer que isso está apagado, não está. Isso é neurocientificamente comprovado. A gente ainda tem o sistema de luta ou fuga instintiva dentro da gente. Então, quando a gente está sob forte estresse, o que o nosso cérebro fala? Opa, peraí. A gente tem, como a Kátia falou, tem 3 opções: bate, corre ou paralisa. É bater, correr ou ficar paralisado num lugar que não é das melhores, né? Ou você. Então, geralmente a gente ou bate ou a gente foge. E aí, o que isso causa como reação do corpo? Para bater ou correr, o organismo, o cérebro, ele direciona a energia dele, todas as liberações de hormônio, de tudo, todas as reações do cérebro e do corpo, o cérebro vai direcionar para que você tenha força para bater ou correr. Ou seja, vai mais sangue, por exemplo, para a parte de baixo do corpo, para as pernas, né? Você acelera o coração, né? Para quê? Respiração e coração tem que estar bombando a toda, aumenta a frequência cardíaca e cardiorrespiratória no geral. Que mais? Desliga o sistema imunológico. Por quê? Para quê?
entendeu? Para que gastar energia em combater uma gripezinha? Para que eu vou direcionar todos os meus glóbulos brancos no sistema imunológico para combater uma gripezinha quando tem um perigo de morte ali na minha frente? Não, Eminente e urgente, né? é urgente. Não. Isso daí é para depois. É mais ou menos aquelas, né? Urgente, emergência e normal padrão. Então ele vai falar assim: o que é o mais importante agora? É sobreviver a esse estresse que a gente está passando. Então o sistema imunológico não precisa. Isso é uma das coisas que ele elimina. Uma das Tanto primeiras que coisas que ele elimina. E também, como eu falei, né? Desliga o neocórtex. Por quê? Porque você não precisa raciocinar, você precisa bater ou correr. É só isso, corre. Corre, não precisa nem pensar. A gente nem pensa para onde está correndo quando está com sob forte estresse, por exemplo, levou um susto. Não tem aquelas. Aqui a gente tem o Beto Carreiro aqui em Santa Catarina, que tem um negócio de susto, a casa do terror lá. Se você leva um susto, você não vai parar, olhar, opa, peraí, deixa eu ver, eu vou correr por aqui porque é o melhor caminho. Cara, você só corre. Não quer nem saber quem está na tua frente, o caminho que está seguindo, você não pensa. Não pensa. E aí o detalhe mais importante disso tudo é que o que é o estresse que gera luta ou fuga na gente hoje? Às vezes é um boleto. Às vezes é um boleto que você precisa pagar. Que você precisa pagar. A mesma reação no teu cérebro do que se tivesse um leão, daí colocasse um leão na tua frente ali e ele fosse te atacar. Parece um absurdo? Eu sei que parece. Mas é assim que o cérebro funciona. E as pessoas precisam entender isso. Que às vezes é o boleto que você está se estressando para pagar, sabe? Uma discussão boba, talvez, que você se sentiu ameaçado de alguma forma, com medo de falar em público. Ah, tem uma reunião, tem um trabalho para entregar. E aquilo já começa o coração, a ansiedade, o estresse bater. O teu cérebro fala: cara, desliga tudo o resto, vamos focar só nisso daqui, porque senão a gente não vai sobreviver. Isso aí. Olha como é doido, parece coisa de doido? Parece, mas é assim que funciona, é por isso que você precisa cuidar muito do que te gera estresse. E esses aumentos da pressão sanguínea podem acometer em um aneurisma, um derrame cerebral, pode acontecer, claro, em algum caso assim bem extremo, né? Agora, o que pode acontecer também, arritmia cardíaca, né? Vai prejudicando o coração. Problemas digestivos, a gente já falou, isso é fato e bem lembrado, Kátia. Esse é outro ponto que eu acabei não citando, que o nosso cérebro desliga, o sistema digestivo. Tanto é que tem pessoas que às vezes fazem na calça xixi, cocô faz na calça, quando tá sob forte estresse. Por quê? Porque primeiro tem que descarregar. O que serve? Fala, descarrega porque a gente precisa correr, a gente tem que estar leve. E ele para de funcionar tudo. Então, se o teu intestino não está funcionando direito, por exemplo, tem muito a ver com o emocional. E daí gera mais problema imunológico, né? Claro, porque aí não vai absorver os nutrientes, como a gente já falou, e vai, né, prejudicando cada vez mais o nosso organismo. Para a gente ter, assim, uma ideia de como regular o sistema emocional, primeira coisa que eu acredito que seja necessária é regular o sono, né? E também cuidar de ter alguma atividade física, cuidar do corpo. Claro que só isso não vai ajudar, porque nós temos gatilhos mentais que vão trazer essas emoções à tona novamente, de acordo com o que já aconteceu com a gente, e que vai impulsionar a nossa reação. Então, o sono, regula o sono. Nossa, como a gente já tá melhor, né? Já tá mais à vontade, as coisas já não irritam mais. Vai fazer uma atividade física. O que vai ter de benefício aí? Aqueles hormônios da felicidade, o prazer, a disposição, por mais que no momento que tu vai te mover para fazer, tu não tá afim, não é bom, mas depois tu sai e diz assim, nossa, como eu tô leve agora, como eu tô feliz, como muita coisa que eu faço, eu uso o elíptico e eu uso, assim,
penso em alguma coisa, aquele meu pensamento que eu tive faz com que eu tenha muita coisa boa, muito proveito em vídeos ou até em terapias, porque eu estou numa condição de prazer boa em que o meu cérebro está trabalhando bem com neurotransmissores, com hormônios bons, né? Então, gente, o quanto que beneficia a gente fazer uma atividade física. Tu que faz bastante atividade física, mano, o que tu recomenda? É assim, ó, se mexer, não importa. Eu sempre falo, não importa. As pessoas, elas se apegam muito a isso, né? Mas eu não gosto de academia. Mas eu não gosto disso. Cara, qualquer exercício físico, a gente tem mais... Esses tempos eu pesquisei por causa de uma cliente minha, que ela falou assim, mas eu não gosto de fazer atividade física, não gosto de esporte. Eu pesquisei, gente, tem mais de 300 modalidades de esporte no mundo. É impossível, impossível você não gostar de pelo menos uma delas. Eu falo assim, ó, levantar aqui e fazer polichinelo, ligar uma música e dançar. Eu, por exemplo, eu sou extremamente adepta. Eu gosto muito de esporte, então eu faço yoga todos os dias, de manhã. Eu pratico corrida, porque eu amo. Eu vou no mercado a pé, que dá mais ou menos uns 20 minutos até ao mercado, então dá em torno de quase 1 hora de caminhada quando eu vou no mercado. E eu pratico vôlei, uma vez por semana, e uma vez a cada 15 dias, no mínimo, eu faço vôlei. Eu amo esportes. E assim, eu amo principalmente o que o esporte me proporciona. Que é o quê? O controle emocional é o principal. O corpo fica legal? Fica. Quando você faz exercício, fica. Só que aí eu vou dar uma má notícia para você, que eu preciso dar essa má notícia, né, Kátia? A gente tem que dar as má notícias, né? Que seja eu, né? Eu sempre falo que seja eu, então. Eu fiz, por exemplo, academia com personal por mais de 1 ano. Praticamente 1 ano, acho que foi. Meu corpo melhorou? Melhorou. Mas eu não emagreci e não teve uma formação de músculo da maneira como eu gostaria. E aí depois eu comecei a tratar o emocional, o autocontrole emocional. E aí eu comecei a praticar as mesmas coisas, assim, eu sempre fui de correr, sempre fui fazer exercício. Então, ao invés de ir na academia, hoje eu pratico a yoga, por exemplo, que tem a resistência, faz a resistência muscular. Mantendo a corrida, mantendo o vôlei que eu sempre gostei, a caminhada e a yoga. Eu transformei isso. Hoje, com 35 anos, o meu corpo está mais bonito e mais definido do que quando eu fazia academia. Por quê? Porque eu cuidei do emocional, que era o emocional principalmente que me impedia de o meu corpo reagir de forma positiva ao exercício físico. Então, o que eu controlei? 3 coisas principais. O sono. Sono, para mim, hoje é tipo... apareceu no meu celular aqui o modo sono, que eu tenho o horário para dormir. É modo sono, vamos dormir. É o sono regulado, praticar exercício físico para controlar o cortisol, me alimentar bem e fazer terapia. Isso. Cara, eu sempre falo assim, as pessoas acham que é milagre, que precisa de algum milagre, alguma coisa extrema. É fazer o básico. Se você fizer o básico do básico do básico, você vai conquistar qualquer objetivo que você tenha. E você vai melhorar a tua imunidade, você vai melhorar o teu corpo. Então, assim, dança, vai caminhar. Em vez de ir na padaria de carro, vai a pé, vai dar uma caminhada, escolhe um parquinho para ir caminhar, dar umas voltas. Não sei, o exercício que você gostar, vai dançar, skate, surf, não sei, independente do que seja aí, eu tô falando as coisas que tem aqui perto de mim que eu tô lembrando, mas você precisa simplesmente fazer. Não subir a escada. Desculpas de que eu não gosto de nada, é longe da minha casa, é muito caro. Não, caminhar não custa nada. Não. Subir escada em vez de elevador, porque na verdade a escada é um dos melhores exercícios para o coração, para resistência. Pulmonar, né? Sim, é um aeróbico, né? E a gente só sente se a gente não tá bem em termos de resistência subindo escada. Então, poxa, por que não escolher de subir a escada em vez de pegar o elevador, né? Ou pelo menos, se são muitos andares, para alguns antes e vai fazendo isso. Não precisa fazer todo o prédio se ele é muito grande, mas ao mesmo tempo não é muito alto. Escolha, mas faça escolhas conscientes. Agora, essa situação de fazer terapia, Amanda,
eu acredito que seja, sim, determinante no processo do resultado, né, do controle do estresse. Porque muitas vezes a gente acaba nem percebendo que a gente não respira bem, a gente está ora no passado, ora no futuro. E se a gente está muito no passado, a gente fica muito depressivo, porque a gente lembra das mágoas, das situações, e a gente não vai conseguir mudar essa situação passada. E ora no futuro demais. O que vai acontecer, como que eu vou conseguir resolver aquilo, enfim. E a gente vive demais no futuro e a gente gera ansiedade. Exatamente. O estar presente, o estar hoje aqui conversando contigo, prestando atenção nas coisas que você vai falando e eu então complementando, me faz ter consciência de como eu estou em termos físicos, como que eu estou respirando. Por quê? Porque eu estou aqui presente. Eu não estou fazendo isso olhando o celular, pensando o que eu vou fazer daqui a pouco, quando a gente terminar. Claro, na vida corrida que a gente tem, nós temos muitas atividades. E como gerenciar isso? Né? Que é um causador de estresse, sim, o acúmulo de funções e de tarefas, e tu acaba precisando eleger prioridades para conseguir resolver, porque nem tudo é prioridade, só que quando a gente coloca tudo como prioridade, a gente muitas vezes não consegue resolver nada, porque fica com, sabe, nervoso, irritado, preocupado, e tu não faz nada. Então, essa autogestão, eu gosto também de falar no gerir as emoções, porque como eu venho de administração, a melhor coisa que tem é gerir as emoções. A gente não vai deixar de sentir as coisas. É óbvio que se alguém dá um buzinaço pra gente no trânsito, a gente sabe que tá tudo certo. Poxa, por que eu, não é? Tu vai sentir uma pontinha de raiva, isso é normal. Nós somos seres humanos, se a gente acabar fazendo com que as nossas emoções sejam desligadas, a gente para de ser humano. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vai fazer com essa raiva e o quanto a gente vai deixar, né, que o nosso organismo se prejudique com ela, é responsabilidade nossa. E o quanto muitas vezes a gente dá responsabilidade para os outros das coisas. A gente aponta o dedinho e diz assim, cara, é o que a gente sente. Se a gente for pensar em termos de passado, em termos de trauma, enfim, é o que a gente sente. As pessoas podem se desculpar, enfim, mas elas não vão mudar a situação que aconteceu. E aí? O que cabe a nós? Exatamente. Muito bom o nosso papo, Kati. Adorei. Muito obrigada por hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre estresse, imunidade, a importância de cuidar do estresse, a importância de cuidar disso e quais os efeitos no teu organismo. Então, lembrando, né, se você não deu o joinha em consignação no começo do vídeo, agora é hora de dar o joinha. Comenta aqui pra gente o que você achou, o que você aprendeu, se ficou alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara. O que você quer que a gente fale sobre esse assunto daqui para frente, né? Saúde física, autocontrole emocional. Comenta aqui, segue a Kati no Instagram, @Catixa da Ponte, o meu é @amandagrando.ge, segue a gente lá, tem muito conteúdo. Se quiser conversar mais diretamente com a gente, tem os nossos contatos por aqui também no Instagram e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida para vocês aí e ajudar vocês nesse processo. Obrigada, Isso, Kátia. Amanda. Isso, só complementando e finalizando, ambas atendem online, né? Eu atendo presencial também aqui em Lajeado, que é a cidade onde eu tenho meu consultório. Atendo com reiki, com barras de axis, e essas terapias, que são terapias alternativas, elas fazem com que a gente relaxe também, né? Tenha uma baixa das funções não, mas das ondas cerebrais, e com isso a gente acaba tendo um relaxamento e colaborando para esse tratamento de estresse. Então, se permita
busque a gente, não deixa para depois, porque o depois pode já ter acontecido alguma coisa, e viva da melhor forma, porque qual que é a intenção de a gente estar aqui, querendo dividir isso com vocês? Porque a gente aprendeu a viver melhor. E com isso, então, encerro, Amanda, agradeço também muito a participação aqui contigo nessa série, porque vão ser mais, então daqui a uns dias a gente está aí de novo. Semana Muito que vem feliz. tem mais. Isso aí. Beijo, gente. Fiquem bem. A gente se vê no próximo vídeo. Semana que vem tem mais. Obrigada, Kati. Boa semana para vocês. Tchau.